aula anterior, eu te mostrei os impactos de uma comunicação que ativa por completo o cérebro de uma pessoa. Você viu estudos que comprovam o poder disso na mudança de percepção e comportamento de alguém. Ficou claro que as pessoas, empresas e profissionais sem esse entendimento se tornam apenas figurantes com mensagens que serão esquecidas. Por outro lado, uma comunicação que consegue ativar por completo o cérebro de alguém é de um efeito tão significativo que transforma a realidade mais importante, a realidade percebida das pessoas, permitindo um poder desproporcional aos poucos que dominam essa habilidade. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer isso através de um exemplo concreto, prático em ação. Seja muito bem-vindo à aula 3 do documentário Neuropersuasão, o real poder do cérebro humano. Meu nome é André Burick, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, mestrando em neurociência, neuropsicologia, certificado em neuroeconomia, mestre em programação neurolinguística e criador do método Neuropersuasão, que usa como base todas essas ciências para te trazer um caminho que te permita cativar, influenciar e persuadir outras pessoas no lugar que a decisão delas realmente acontece, o cérebro delas. E eu fico muito feliz de ver que nesses últimos 2 vídeos a gente teve aqui um engajamento muito significativo. Milhares de pessoas, assim como vocês, estão por aqui, então fico muito feliz de ver que a gente está criando aqui um movimento, uma comunidade decidida a mudar de patamar a sua comunicação, seja para aumentar as suas vendas, liderar de uma forma mais adequada, se vender, inspirar mais as pessoas ou até ensinar os valores de vida para os seus filhos. Tudo no nosso dia a dia envolve a comunicação. Então eu deixo aqui a minha gratidão por você estar aqui participando, tem sido gratificante demais. Hoje então a gente vai dar um passo ainda além do vídeo 1 e do vídeo 2. Eu vou te mostrar na prática um exemplo de um processo de persuasão que simplesmente tornou essa pessoa a pessoa mais poderosa do planeta. E já te adianto, essa era uma pessoa polêmica, controversa e todos os adjetivos que você pode imaginar, mas ela usou com maestria a persuasão. E eu quero trazer aqui uma análise técnica para você aprender a fazer isso também na prática. Por isso, para aproveitar ao máximo esse episódio, sugiro que, caso você ainda não tenha visto, você procure aqui nessa página o link para os 2 primeiros episódios e só então você venha para esse. Na primeira aula, eu mostrei como a nossa espécie é o que ela é, por que ela tem essa capacidade de criar narrativas, ficções, histórias e como isso impactou ao longo de toda a nossa evolução. Na aula 2, eu mostrei como usar essa capacidade para ativar o cérebro de uma outra pessoa por completo nas 3 áreas essenciais para isso acontecer. E nessa aula a gente vai para a prática, para você colocar em prática com as pessoas que você conhece no seu negócio, na sua carreira ou em qualquer situação. Afinal, tudo envolve a comunicação e outras pessoas. Então prepare aí o seu caderno, porque você vai aprender muita coisa que pode sim mudar você de patamar. E como eu te falei, esse é um estudo de caso. Eu sei que algumas pessoas gostam da pessoa que eu vou trazer e outras não, mas isso não vem ao caso. A gente vai falar agora das estratégias de persuasão adotadas por Donald Trump para se tornar a pessoa mais poderosa desse planeta. Mas saiba que eu não estou endossando Trump e nem criticando. Eu não tenho a pretensão de mudar a sua visão do Trump para o bem ou para o mal, então não precisa vir aqui defendê-lo nem atacá-lo. Aqui não é o lugar para isso. Esse é um estudo de caso técnico para que você entenda como se deu a primeira campanha de Donald Trump para ele concorrer à cadeira mais poderosa do mundo. E ele trouxe muitas técnicas avançadas, tanto que a prova disso é que ele ganhou. Agora, sendo Trump uma figura polêmica, você vai notar que a persuasão funciona até para situações polêmicas, controversas, então não há como você dizer que não funciona para você. No fundo, todo mundo acha que o seu próprio caso é particular e para si próprio não vale. Vale sim. Tímido, não tímido, novo, velho, rico, pobre, seja o seu desejo vender mais, se aproximar de alguém, liderar melhor, aumentar o seu preço, seu salário ou até virar o presidente dos Estados Unidos. Não há como fazer nada disso sem a persuasão. Então, como é que vai ser? Basicamente, eu vou trazer aqui um resumo de toda a estratégia que ele adotou. A gente teve o trabalho aqui de selecionar, filtrar e legendar para que você tenha a chance de aprender e eu vou pausando em alguns trechos para você perceber quão estratégico, quão pensado foi cada um dos detalhes da campanha dele. E eu sei que muitos desses detalhes vão servir para você aplicar no seu dia a dia. Você vai perceber como a neuropersuasão ela é estratégica, poderosa e influente. Então, vamos lá começar. Então eu vou seguir agora por aqui para poder dividir a tela com o vídeo. Já vou soltar então o primeiro trecho para a gente ver junto. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment.
Aqui já é o primeiro ponto. Eu vou pausando para ir mostrando a narrativa, os elementos centrais que ele vai usando para você entender exatamente a linha de raciocínio que ele está construindo. Então, o primeiro ponto é a absoluta clareza. Ele já declara de forma clara e cristalina a que ele veio. Ele tem uma bandeira que ele defende. O nosso movimento é sobre substituir um sistema político fracassado e corrupto. E agora todo o resto que ele vai falar é para sustentar este posicionamento, este objetivo. Então aqui já fica uma primeira lição. Seja claro, não seja igual aquelas pessoas que chegam e ficam falando e falando e falando e você não sabe onde a pessoa quer chegar. Persuasão, ela é condução. Se você não é claro e você deixa outra pessoa confusa, isso é o oposto de persuasão. With a new government controlled by you, the American people. Aqui já é um ponto importante também, controlado por você, eleitor americano. Note que ele está passando o poder para o eleitor, empoderando quem está assistindo. É exatamente isso que a persuasão faz. Persuadir é o ato de você empoderar as outras pessoas para que elas entrem em ação. Então, de novo, ele defende uma causa, mas o único que pode fazer algo em relação a isso e fazer isso mudar de fato é você, povo americano. E de agora em diante, então, preste atenção porque ele vai começar a construir, a criar um elemento que é fundamental na persuasão. Vou deixar o vídeo correr um pouquinho mais agora e depois a gente volta para amarrar o que é de fato este elemento. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exists for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good. Olha só, aqui, não sei se você prestou atenção, mas essa parte ela é essencial e crítica por dois motivos. O primeiro motivo é que ele criou um inimigo. Ele sabe que ele é inimigo para muitas pessoas. Tem muita gente que não gosta dele, né? Então, o fato de ele saber que ele representa risco para muitas pessoas, ele entra com uma estratégia que é genial. E ele sabe, não é por acaso, ele sabe exatamente o que acontece no nosso cérebro. Pensa comigo, quando você tem dois riscos, com qual risco você se preocupa mais? Naturalmente você vai se preocupar com o maior risco, né? Vamos lá, você tem um cachorro pequenininho aqui do seu lado latindo pra caramba, você vai se incomodar. Mas de repente chega um Rottweiler correndo, raivoso, vindo na sua direção, você simplesmente ignora aquele cachorro menor. É isso que ele está fazendo, ele está criando um inimigo maior. E o segundo motivo, que é onde realmente começa a beleza disso, além de ser um inimigo maior, é também um outro conceito que é importante na persuasão, chamado de inimigo comum. É algo que ele, Donald Trump, é contrário. E o eleitor americano também é contrário. Quando duas entidades, duas pessoas têm um inimigo comum, imediatamente estas entidades, essas pessoas são aliados. É isso que ele está fazendo. Ele está se tornando o aliado do eleitor, se aproximando. E ele só vai intensificar isso daqui para frente. Mine. Our campaign represents a true existential threat, like they haven't seen before. This is not simply another 4-year election. This is a crossroads in the history of the... Só um elemento adicional. Eu vou parar só, assim, no começo tem algumas pausas iniciais porque ele semeia alguns elementos importantes. Aqui ele está semeando senso de urgência. Cara, não deixe isso para depois. Isso acontece, não é a qualquer momento. Este é um momento de encruzilhada na história da nossa civilização. Olha só o valor disso que está bem diante de seus olhos. Então não pode ficar para depois. Our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over... Aqui é só para fechar essa parte inicial, mas não deixa de ser interessante ele falar nós, o povo, né? Sendo ele um bilionário. Mas tudo isso que ele fez até então é para valorizar o movimento e ele quis gerar essa conexão, né? Se aproximar. Então até agora foi mais ou menos assim. Existe um risco, esse risco está lá fora acontecendo e simplesmente pode ser feito algo. E é o momento agora de fazer alguma coisa. A gente tem que solucionar isso. Eu estou do seu lado para fazer exatamente isso. Our government. The political establishment
Só para explicar o que vem agora pela frente, ele vai começar agora a piorar este inimigo. Ele vai começar a adjetivar mais intensidade para você começar a odiar cada vez mais esse inimigo em comum. Não você, mas o eleitor americano. Então, eu vou até antecipar um pouquinho o que vem pela frente para ficar mais evidente. Ele vai começar a trazer fatos que incomodam de alguma maneira, em algum nível, os americanos, né? Então, pensa, se você for um americano, algum dos fatos que ele vai falar é a saída de fábricas dos Estados Unidos indo para a China, indo para o México. Então ele começa a pegar sentimentos que já estão nos americanos, às vezes até de modo silencioso, mas ele começa a cutucar. Ele não só levanta a poeira, mas ele cutuca. Então é como se fosse colocar o dedo ali na ferida e ficar, né, apertando, martelando. Então ele vai fazer exatamente isso daqui para frente. That is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a... Aqui chega um ponto importante também. Isso está tirando dinheiro do nosso povo. E ele entra agora num assunto que mexe com todo ser humano. Dinheiro. Então o que ele está dizendo aqui? Além de tudo isso que eles estão fazendo com o nosso país, eles estão ganhando dinheiro com isso. Você está ganhando dinheiro com isso? Não, né? Não tá. Olha só, então a gente tem que resolver essa situação. Então, mais uma vez, ele está gerando esse incômodo interno e sempre que você se incomoda muito com alguma coisa, quanto mais esse incômodo é grande, mais você quer reagir, mais você quer agir. Ou seja, incômodo gera força, incômodo gera ação e ele vai mentalmente canalizar essa força mais adiante para algum lugar. Pensa comigo nessa metáfora, como se fosse, talvez você dê risada, mas é como se fosse um sabonete molhado que ele está fazendo pressão no meio da mão dele, né? Uma hora essa pressão faz o sabonete ir para algum lado, mas nesse momento ele está só gerando essa pressão. Depois ele vai mostrar exatamente qual é o caminho, qual é o jeito de escoar essa pressão, tá? Mas antes disso, ele vai entrar agora um pouco mais e mostrar o que está em risco. Tudo isso está levando a alguns riscos. Então ele quer mostrar exemplos reais de riscos. This is a struggle for the survival of our nation, and this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it. Olha só, essa é a realidade. Vocês sabem, eles sabem, eu sei e o mundo inteiro sabe. Ele não diz isso, mas é como se ele estivesse dizendo, cara, para qualquer idiota sabe, né? Vendo uma citação dessa, dificilmente alguém questiona e fala, não, cara, eu não sei. Implicitamente ele coloca a audiência nessa situação de todo mundo sabe, é inquestionável esse negócio, né? Então ele encerra de um jeito, ele coloca uma série de fatos e faz isso se tornar inquestionável, ele adiciona isso no nível inconsciente e agora ele vai entrar num novo nível, num novo patamar da discussão. And pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of the... Só para explicar o que ele fez agora, até aqui o que ele fez? Ele criou uma dor, um inimigo enorme que ele aditivou e tudo mais. Só que até aqui, esse inimigo não tinha dono, não tinha cara. Está aí a cara do inimigo. Então agora ele vai começar a ligar toda aquela carga, né, toda aquela energia a isso, né? Ele vai ligar uma coisa a outra para direcionar todo o sentimento negativo para os Clinton, que de fato são o seu adversário político nessa eleição. Então o que ele vai fazer a partir de agora é trazer fatos que justifiquem, porque só falar sem trazer fatos vira uma coisa meio infantil, vira crítica, né? Algo que inclusive não é muito crível. Então ele enumera fatos reais para corroborar essa mensagem. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret. Aqui, ó, dois fatos, então. Já o primeiro já acabou virando para o segundo.
os e-mails da Hillary Clinton que foram vazados pelo Wikileaks, né? Isso foi um escândalo para os Estados Unidos, foi inclusive o ponto central do debate eleitoral inteiro. Agora, veja só, os e-mails são um fato, é inquestionável. Aqui ele vai falar que, ele está falando, na verdade, que ocorreram reuniões com bancos internacionais para tramar a destruição da soberania americana. Aqui já não sei dizer se é exatamente um fato. Que reuniões aconteceram, isso sem dúvida alguma aconteceram. Agora, se a Hillary estava lá dentro tramando contra a soberania americana, eu vou me abster, porque eu não estava dentro da reunião, imagino que você também não, então eu não tenho esse conhecimento para julgar, mas se realmente ele sabe, tá tudo bem. Agora, se ele está deduzindo ou querendo criar uma ficção, eu, André, não diria isso, porque isso caminha, isso periga para manipulação. Tudo depende se o fato é verdade ou não. E eu repito, eu, André, não sei, tá? Mas o fato o ponto é que ele está trazendo fatos, né, elementos do dia a dia que estão na mídia exatamente para colocar contra a Hillary. With international banks to block the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. Frase de efeito, frase de muito efeito, né? Ela deveria ir para a cadeia. Isso quebra padrão. Não é normal, você não espera ouvir isso, né? Um político geralmente não fala isso. E discursos que são 100% normais, sem nenhum tipo de quebra de padrão, você simplesmente presta menos atenção. Quando você coloca uma coisa assim, isso é como se fosse um clímax. Então ele adiciona uma energia a mais para o processo. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media. Aqui ele vai entrar numa continuação da narrativa que ele está construindo e ele vai adicionar mais alguns elementos. Então, primeiro, ele criou uma rejeição em relação a Hillary através de um fato concreto, que são os e-mails, né? Se ele começasse com algo mais questionável, seria difícil, né? Começar com algo que é inquestionável é muito melhor, é muito mais fácil, tem uma base sólida, né? Então você começa uma casa com uma base sólida. Agora, preste atenção que ele vai começar a criar uma narrativa. Lembra que eu falei na aula 1 e na aula 2 deste evento da importância de criar uma narrativa, do poder da história, que foi exatamente o que a gente falou? É exatamente isso que ele vai fazer a partir de agora. The press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. Aqui, então, ele está basicamente associando a família Clinton, né, e colocando que ela, de fato, é a que comanda, é o que está, de fato, por trás da mídia. Tudo que você vê é manipulado pela mídia, né? Então, ele, ao mesmo tempo, está descredenciando a Hillary e, principalmente, a mídia. Por que ele quer descredenciar a mídia? Sabe por quê? Porque a mídia simplesmente o atacava absolutamente todos os dias, o dia inteiro. Ele é atacado pela mídia. Então, o que ele tem que fazer? Descredenciar a mídia. E olha só que inteligente, de certa maneira, o processo que ele fez para isso. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. Essencial aqui, esse é um dos pontos centrais da persuasão. Todas as vezes que existe uma objeção em relação a algo, ao seu produto, a você mesmo, você não pode ficar escondidinho. Você tem que enfrentar de frente a objeção, com coragem, com energia. E isso é tão importante que eu julgo que se ele não tivesse feito isso, ele teria perdido a eleição. Então ele fez algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Ele sabe que ele é chamado de tudo isso aí, de xenófobo, de sexista, de racista, por muita gente, especialmente pela imprensa. E aí, lembra que ele disse que a Hillary que controla a mídia? Então ele diz basicamente que qualquer um, inclusive você, se você confrontasse a Hillary Clinton ou qualquer um da família Clinton, você também seria acusado pela mídia. Ou seja, não é que Donald Trump é tudo isso, né? Sexista, racista, xenófobo, apesar de muita gente achar isso, inclusive pela postura, pelas frases que ele usou no passado, mas ele coloca de um jeito que mostra que com qualquer um seria assim, até com você. Então, o que está acontecendo não é que ele é
é que é uma reação natural. É a família Clinton, bem como a mídia, defendendo o seu próprio território. Por isso que ele é acusado. Olha só que genial! Ele achou um motivo que simplesmente justifica todas as acusações que ele recebe. Não estou defendendo ele, estou simplesmente mostrando que este é o processo que ele fez. Ele mostrou que a mídia só o ataca porque ele é simplesmente uma ameaça para o poderio, para esse território que estava dominado, tranquilo, pela Hillary e pela mídia. They will lie, 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 and then again they will do worse than that. E ele sabe que muitas coisas da mídia são vistas como mentira. A Hillary foi pega em mentiras. Então, o que acontece? Isso enfraquece, isso meio que parece tudo fazer sentido. Ele criou de um jeito que as pessoas falam, realmente, né? É real, tem muitas coisas ali que não são verdadeiras na mídia. Então ele começa a mostrar uma história e que sedimenta cada vez mais para a audiência que está ouvindo. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented. And the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. Aqui só para explicar, porque talvez não faça parte aí do nosso dia a dia, mas o que ele está dizendo é que muita coisa é acobertada para proteger os Clintons, né? Então essa história dos e-mails, por exemplo, foi arquivada pelo FBI por muito tempo, né? Por que será? Né? Essa dúvida, querendo ou não, paira na mente dos americanos. E o que ele faz é levantar essa dúvida, joga poeira para cima. A dúvida estava ali quietinha, ele pega e sacode, né, de um jeito que faz as pessoas lembrarem disso e realmente falar, né, tem alguma coisa esquisita mesmo, né? Então ele nem deixa mais como forma de dúvida, né? Ele já dá a conclusão. Eles só fizeram isso porque ela é a culpada, né? De novo, se ele tiver provas e for verdade, tá tudo bem, né? Se for mentira ou for só uma hipótese, eu não diria. Sinceramente, eu não tenho ideia se é verdade ou não é, né? Mas isso realmente não vem ao caso aqui. A gente só está analisando a linha argumentativa que ele está fazendo. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. Olha só que poderosa essa frase. Eu levo todas essas pedras e flechas com prazer por vocês. Ou seja, não é que eu fiz um monte de coisa errada e eu estou arrependido por isso. Não, de jeito nenhum. Eu estou sendo acusado porque eu estou infringindo o estabelecimento do jeito que ele está constituído. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu aceito essas pedradas por você, povo americano. I take them for our movement so that we can have our country back. De novo, causa. Mais uma vez, elemento central da persuasão. Eu tenho uma bandeira. Eu estou fazendo isso porque isso é maior do que a minha própria pessoa. É maior do que o meu próprio interesse. Eu estou fazendo isso pelo país que eu amo tanto, né? Esse é a essência do movimento. Fica difícil não fazer parte de um movimento que quer o melhor para o país. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. Mais uma vez, empoderando ou a pessoa, né, que está assistindo, o povo americano. A única coisa que pode parar isso é você. Então preste atenção e se movimente, se mexa, porque está na sua mão. The only force strong enough to save our country is us. Aí, rapidamente, ele empoderou você, a eleitor americano, só que rapidamente ele já se conecta. Ele volta a falar de nós. A única força que é forte o suficiente é a nossa união. Então ele põe o poder no eleitor e ele já se pluga, ele já se conecta imediatamente. Only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn't need to do this. Olha só, essa parte é interessante, você vai ver o que ele vai fazer agora. Eu não precisava fazer isso, foi a frase que ele acabou de dizer. E aqui é muito importante, né? Porque pensa comigo, se você
tem que vender alguma coisa, porque você está desesperado para vender alguma coisa, o que acontece? A pessoa cria uma certa rejeição. Tipo, ele quer me vender só porque está desesperado, né? Será que o produto realmente é bom? Aqui ele faz exatamente o inverso, é desapego. Eu não precisava fazer isso, meus amigos. E olha só os argumentos que ele vai usar para mostrar isso. Esse já é um dos primeiros. Cara, eu não precisava fazer isso, né? E ele dá argumentos para corroborar essa mensagem. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business deals and businesses for myself and my family. Prestou atenção, né? Eu poderia simplesmente viver a vida maravilhosa que eu tinha. Não precisava ficar recebendo essas flechas, porque eu tenho uma vida incrível, um negócio maravilhoso. Gastar os meus bilhões, né? Que ele sempre fala, bilhões e bilhões e bilhões. Então, mais uma vez, ele está ali defendendo um sacrifício pessoal por algo maior. E ele vai dar o motivo para isso agora. Absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks. Who would have thought? I'm doing it because this country... Esse é o motivo. Essa é a causa. Eu estou fazendo isso porque esse país já me deu tanto. E ele vai dizer agora, é hora de eu devolver um pouco. Has given me so much, and I feel so strongly that it's my turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. Olha só, frase de impacto para as pessoas lembrarem de tudo que foi dito de uma forma resumida. Vamos fazer a América grande novamente. Então, o que eu queria que você visse nessa narrativa toda é efetivamente que existe uma linha inteligentíssima de condução do pensamento em que ele vai amarrando as estratégias e amarrando tudo que ele foi recebendo ao longo da campanha e criando motivos para a existência de tudo aquilo. Todas as objeções foram devidamente adressadas, né? Resolvidas. E todos os motivos da existência da campanha dele, do esforço dele, também foram colocados no ar, e isso faz com que as pessoas comecem a ter muito mais clareza de o que é de fato a pessoa Donald Trump enquanto movimento, e não só como um bilionário, e não só como uma pessoa. Ele criou algo muito maior do que ele mesmo. E de novo, eu não vou entrar no mérito se o que ele disse está certo ou errado, se você gosta ou não gosta, se é verdade ou mentira, se faz sentido politicamente. Eu não sou um julgador de verdades, nem um cientista político, e eu imagino que você também não. Mas do ponto de vista técnico da persuasão, o trabalho foi tão incrível, tanto que ele, que era o candidato mais improvável, se tornou o homem mais poderoso do mundo. Ele literalmente conseguiu fazer de um limão uma limonada. Todas as objeções que faziam contra ele se encaixaram agora para enfraquecer a sua oponente. O fato é, tem muita gente que no seu caso é difícil, porque na empresa que a pessoa trabalha é impossível, porque o seu chefe é difícil, ou porque o seu mercado ele é diferente, com o seu produto não dá, porque o seu marido ou esposa eles são complicados, porque isso, porque aquilo, e essa é uma ilusão. Eu trouxe aqui uma situação extremamente complexa, de uma pessoa altamente polêmica, altamente controversa, que desperta amor, mas que também desperta ódio, para mostrar que em até situações assim, é possível você ter uma comunicação que valorize o seu produto. Seja o seu produto o que for, da área que for. Por exemplo, para um profissional liberal, o seu produto é você mesmo. Elevar o seu produto significa elevar o seu valor, elevar o seu preço e se tornar uma referência em seu mercado. Para um empresário, qual é o produto? Nesse caso, é o produto da empresa que ele quer vender, mas também o time dele ser mais motivado, ele saber influenciar melhor os clientes e representar bem e posicionar bem a sua própria empresa. Para quem está no mundo corporativo, a carreira é o produto. Se destacar dentre seus pares, deixar claro o seu posicionamento, liderar, influenciar e persuadir nas reuniões faz toda a diferença. Eu digo isso até por ter feito na minha própria carreira. Com menos de 30 anos, eu já respondia para o presidente da empresa, mas eu também fiz isso como empresário aqui no Brainpower. E a gente tem casos de alunos que são profissionais liberais, como o Denis, que fez o curso Neuropersuasão e foi para uma reunião com o cliente junto com a sócia dele, que não sabia de nada. E veja só a surpresa que a sócia dele teve. Recentemente eu fechei um contrato e essa minha parceira, Rosana Stilton, estava do lado e ela ficou tão surpresa assim com a maneira que isso aconteceu que ela me mandou esse áudio aqui. Opa! Cara, foi surreal isso ontem. Denis, foi surreal.
esse jeito que você fechou o projeto, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, sim, independente do seu cenário, do seu mercado, da sua situação, é possível para você, sim. E por sinal, se prepare, anote essa frase. Quando a persuasão ela é bem feita, não é necessário vender. Eu, por exemplo, eu não vendo os treinamentos do Brain Power, eu simplesmente deixo as pessoas comprarem. São milhares de alunos, mais de 14 mil alunos, que eles quiseram comprar. Eu não forcei a venda. E eu sei, inclusive, que neste momento tem muita gente que já está aqui nesse vídeo e já está com uma vontade enorme de entrar no treinamento Neuropersuasão. Tem chance de você ser um deles. E veja só 3 coisas interessantes. Primeiro, eu não te vendi nada. Como é que pode ter gente querendo comprar o que eu não vendi? A resposta: neuropersuasão. Segundo, eu não falei nada a respeito do treinamento ainda. Como pode ter tanta gente querendo entrar em um treinamento sem nem saber o que tem dentro dele? A resposta: neuropersuasão. E terceiro, como fazer um processo de persuasão, mesmo que uma venda, que seja agradável a ponto de a pessoa não querer parar de te ouvir? A resposta: neuropersuasão. E eu te trouxe aqui 3 pontos que realmente são surpreendentes, mas eu te digo de coração, essa lista não tem fim. Você vai se surpreender quando você começar a aplicar. É como toda e qualquer habilidade na vida, de andar de bicicleta a dirigir um carro. Depois que você decidiu aprender, essa habilidade se torna parte do seu arsenal de habilidades. Ou seja, depois que você aprendeu, você nunca mais esquece e você só vai aprimorando conforme você treina. Assim como Trump mencionou que era hora de contribuir, eu não sei se você reparou, mas o treinamento Neuropersuasão, ele é um treinamento diferente no Brain Power. Eu não ensino sobre o seu cérebro dentro dele, e sim como influenciar o cérebro de outras pessoas. É o único treinamento assim, e eu decidi fazer isso exatamente para dividir esse conhecimento que fez o Brain Power atingir esse volume surpreendente de alunos, que mandam milhares de depoimentos contando seus próprios resultados. Eu quero que você tenha a chance de impactar pessoas desta maneira, a chance de passar por um treinamento que te permita ter o mesmo nível de resultados. Porque no fundo a persuasão é como se fosse um músculo que você vai exercitando e em pouco tempo, além de forte, você faz tudo de forma automática, sem pensar. E eu confesso que esse é um jogo prazeroso, porque você vê que você está melhor a cada segundo. E isso ainda te recompensa financeiramente, o que já é incrível. Mas o ponto não é só financeiro não, porque você não vai ganhar só consumidores, liderados e amigos. Você tende a ganhar fãs, pessoas que te respeitam, que te admiram e querem estar próxima a você, a sua empresa, a sua marca, porque é louvável o que você estará fazendo de empoderar as pessoas para que elas ultrapassem os problemas, os obstáculos, os medos, os anseios que elas têm na vida delas, mas que realmente elas precisam superar. E talvez o mais incrível, ao contribuir tanto com os outros, dia a dia você vai criando o seu legado, algo para realmente se orgulhar na sua vida. Por isso que eu sugiro fortemente que você adapte estas técnicas que eu te apresentei nestes 3 vídeos em toda a sua comunicação, e mesmo sem conhecer o potencial completo da neuropersuasão, você já vai estar ali conectando com o cérebro da outra pessoa e sentindo na pele os benefícios disso. Agora, se você realmente quiser ir adiante, o próximo vídeo dessa série eu vou te mostrar quais são os passos que você precisa dar para aplicar isso no seu dia a dia, seja pessoal ou profissionalmente. E será também esse o próximo vídeo, o vídeo de inscrições. Mas eu vou tirar agora aqui as principais dúvidas que a gente costuma receber sobre o treinamento Neuropersuasão Avançada. A primeira dúvida é, antes até de explicar quais são os módulos, já é no nome do treinamento. André, esse treinamento ele é muito avançado? A resposta é um sim junto com um não categórico. Einstein tem uma frase que eu acho genial: se você não sabe ensinar uma criança de 5 anos, você não conhece o assunto. E nos depoimentos que você vai ver no final desse vídeo, você vai notar a quantidade de vezes que os alunos citam a didática do curso. E modéstia à parte, eu acho que essa é a minha maior virtude: trazer assuntos complexos, complicados, como o cérebro humano, de uma maneira simples de ser entendida e principalmente aplicada. Por sinal, só nessa série você já teve aí 3 aulas. Se você conseguiu acompanhar, você não terá dificuldade alguma para sair do nível de base e se tornar uma pessoa altamente avançada na persuasão, porque eu vou te ensinar os fundamentos e não os truquezinhos, hacks, dicas. É o fundamento e isso faz total diferença. E a segunda pergunta é, André, como é que isso tudo vai funcionar, como o treinamento funciona? Olha só, a gente preparou um treinamento de 6 semanas, tudo 100% online para você poder fazer no seu tempo, assistindo o treinamento de onde você estiver e quantas vezes você quiser. E geralmente a gente recomenda 2 caminhos. Tem alunos que preferem fazer uma aula de mais ou menos 25 minutos por dia, todos os dias. E tem alunos que preferem pegar meio período na semana, de repente um sábado de manhã, e ver o módulo inteiro. Não sei qual é o
caminho que é melhor para você, mas essa é a maior vantagem de ser online. Não há deslocamento, não há pressa, não há restrições. Se você está no meio do treinamento e quer fazer férias, não tem problema. É no seu tempo. E ele é composto por 6 módulos. O primeiro módulo ele é mais introdutório. Eu vou explicar quais são os principais conceitos da persuasão e quais são as possibilidades que vão se abrir para você já estar ali preparado para uma nova fase em que as pessoas vão querer te ouvir e fazer exatamente o que você diz para elas fazerem. O segundo módulo é sobre a neuroeconomia, que é exatamente a ciência que estuda a maneira pela qual o nosso cérebro toma decisões. Só por conhecer o cérebro, você já vai perceber que quem não tem acesso a isso nunca vai ter ideia de como realmente persuadir alguém. Por isso que eu vou te explicar neurologicamente e em detalhes como uma decisão ocorre. O terceiro módulo fala sobre como criar empatia magnética, para você estabelecer um nível de conexão não usual com as outras pessoas, abrindo a porta para uma relação muito mais significativa. E neste momento entra o módulo 4. Agora, já com as barreiras reduzidas, você vai conhecer 4 estratégias, 4 caminhos mais eficientes, na verdade os 4 únicos caminhos para você acessar o inconsciente de uma outra pessoa, que é realmente onde tudo acontece. E nesse momento, já sem barreiras e com acesso garantido, aí entra o módulo 5. Nele, você vai conhecer alguns atalhos emocionais para colocar a pessoa no estado de espírito exato que você precisa que ela esteja para aí sim você persuadir. E muito se fala por aí sobre gatilhos mentais, mas eu vou trazer uma análise exata sobre o que cada gatilho proporciona dentro do cérebro humano e qual é o momento correto de você usar. E agora é o grande momento. Uma vez que você tem todo esse arsenal de ferramentas disponíveis, entra o incrível módulo 6, o mais poderoso de todos. Esse é o grande finale. E nele eu vou te explicar o exato processo, o exato funil linear neuropersuasivo para você conduzir o pensamento da outra pessoa e qual é a hora correta de você aplicar cada uma das ferramentas que nesse momento você já vai ter aprendido. Nas palestras, consultorias que eu faço, o que eu vejo é que mesmo em empresas renomadas, o script, o fluxo de venda seguido, ele é basicamente confuso. As pessoas ficam dando voltas e não pode ser assim. Você e a outra pessoa perdem porque se cansam, ficam sem energia. Quem sabe mobilizar outras pessoas sabe que influenciar, vender, convencer exige controle da situação. Em uma conversa que você não controla, você não vai conseguir nada. E a partir deste módulo, o controle será total e inteiramente seu. Esse é um treinamento que está incrível, super completo, direto ao ponto e prático. Inclusive, tem muita gente que fica na dúvida se funciona para o seu caso específico, mas eu quero aproveitar para deixar isso bem claro. A neuropersuasão coloca você no controle de qualquer ser humano com um cérebro, que o faz querer ouvir o que você tem ali a dizer e queira fazer o que você diz para ele fazer. Ou seja, a neuropersuasão funciona para qualquer pessoa, qualquer profissão, qualquer situação que envolva uma ou mais do que uma pessoa. O único pré-requisito é que a outra pessoa tenha um cérebro. Portanto, por mais óbvio que isso possa parecer, eu te reforço, isso funciona para qualquer pessoa. A gente está falando sobre como a mente humana funciona. E se a gente está falando sobre como entender a mente, não importa sexo, idade, faixa de renda, e sim como o nosso cérebro opera. E nós vivemos em sociedade. Eu sei que pode parecer óbvio, mas não custa dizer, a maior oportunidade que existe é a gente entender como é que a gente se situa melhor nesta sociedade, como que a gente pode impactar mais as pessoas e realmente fazer com que elas tenham uma experiência de vida melhor através da nossa comunicação e através daquilo que a gente pode entregar para elas. E uma das coisas que eu mais ouço dos alunos é exatamente isso, sobre abraçar oportunidades, como a persuasão permitiu novos cenários, novos contextos. A Carolina Mello, por exemplo, ela seguia a rotina normalmente até que a filha dela perguntou para ela: "Mamãe, por que você não sorri?" E isso foi um baque tremendo para ela mudar. Ela começou um negócio, montou um time e ela diz, não mudou só o profissional, mas o pessoal também, porque eu voltei a sorrir, eu voltei a ser uma mulher mais feliz, mais realizada, eu tenho novos sonhos e vou realizá-los. Uma coisa que eu sempre digo é que você deve acreditar no seu potencial, vencer o medo, porque se você não der o próximo passo, quem vai dar por você? Agora, talvez você já seja uma das pessoas por aqui interessadas em dar o próximo passo e entender um pouco mais, e a gente sabe qual é a pergunta mais frequente de todas que a gente sempre recebe neste episódio. Quanto isso vai custar? Eu posso já pagar agora e garantir a minha vaga? E se essa é uma pergunta que passou na sua mente, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo prestígio, vai ser um prazer estar contigo na turma, e eu entendo que é normal essa pergunta, porque muitas pessoas aqui já visualizaram os benefícios da neuropersuasão na sua própria rotina. Agora, como essa é uma turma limitada em quantidade de vagas, para que a gente de fato possa acompanhar
acompanhar, dar suporte, interagir para tornar o processo gostoso, ou seja, para a gente poder garantir o nosso padrão Brain Power de atendimento. Então não dá para a gente liberar as inscrições agora, porque basicamente cada pessoa vai ver esse vídeo em um momento, e não seria justo, porque com essa quantidade de pessoas acompanhando, a turma poderia lotar sem que as pessoas sequer soubessem que esse seria o grande dia de inscrições. Então a gente prefere criar um dia oficial para todo mundo se inscrever, que vai ser segunda-feira às 8 horas da manhã, para todos. Se você realmente ficar ligado e se inscrever logo no comecinho das inscrições, não tem risco nenhum de você ficar de fora. Então, se você realmente quer se inscrever, deixe um alerta aí no seu celular e fique atento para você não perder uma das vagas por falta simplesmente de atenção. E André, qual vai ser o investimento? Eu queria te dizer que todos os detalhes de valor, bônus, garantias envolvidas, tudo isso a gente vai dar no próximo vídeo. Mas eu vou te ajudar no seu processo decisório. Quando eu tenho que tomar alguma decisão de investimento, sabe como eu faço no meu caso? Basicamente, eu mesmo me pergunto quanto vale aquele conhecimento em cada área da minha vida. Nesse caso, quanto vale realmente saber como funciona o processo decisório de uma pessoa para que eu consiga influenciar, cativar e persuadir as pessoas ao redor. Quão mais fácil e mais gostosa seria a minha rotina, o meu trabalho, as pessoas ao meu redor, quanto isso vale para mim? E óbvio, pense também financeiramente, quanto isso vale, quanto isso te geraria a mais ao longo dos anos, talvez décadas adiante. Então é bom que até segunda você tenha um tempo para pensar quanto vale esse conhecimento, e uma vez que você sabe quanto ele vale para você, fica fácil você tomar a decisão na segunda-feira. Pelo menos esse é o meu jeito de decidir, por isso que geralmente eu entro em todos os treinamentos que são importantes para mim, porque eu não penso só em quanto isso gera em um mês, e sim na vida toda, que geralmente tende ao infinito. Por sinal, no final do vídeo de hoje você vai ver uma série de alunos comentando como esse foi um investimento que rapidamente se pagou. E por fim, eu queria aqui te agradecer de coração. Meu objetivo com essa série era te fazer sair melhor do que quando você entrou, te dar ferramentas para que você possa usar na prática, mesmo sem entrar em um dos nossos treinamentos. Por isso que eu sou incansável em gerar conteúdo, faço vídeos diários no YouTube, no podcast, Instagram, Facebook, tudo gratuito com a intenção de expandir a sua consciência. Mas em eventos como esse documentário sobre neuropersuasão, eu quero fazer algo além de te fazer pensar. Além das técnicas que eu trouxe e te ensinei, o que eu mais quero é que você saia daqui dando muito mais valor para a sua comunicação, porque ela é o que nos diferencia de outras espécies e também porque é ela que pode nos diferenciar dentro da nossa própria espécie. E esse é o meu objetivo maior com essa série, te instigar a ser melhor e aumentar o seu poder de impacto em todas as áreas da sua vida. E para encerrar esse episódio, eu quero deixar uma frase que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente falou. A persuasão elegante é quando a outra pessoa pensa que a ideia foi dela. Marshall Silver. Essa é a frase para você tirar aqui o print e compartilhar com outras pessoas. E na segunda-feira, às 8 horas, meu e-mail vai chegar na sua caixa de entrada, assim como eu também vou colocar num link no Instagram, no podcast, em todos os lugares, porque essa é uma turma que vai abrir e vai lotar rápido e a gente vai fechar novamente como está fechado agora. Por isso, deixa um lembrete por aí para você não perder essa oportunidade. Eu espero que a gente siga junto nessa jornada e lembre-se sempre dessa frase: tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Deixa o meu abraço e até lá. No brain, no gain. Até mais. E aos poucos eu tô vendo o quanto clientes estão confiando mais em mim. E eu já escutei isso mais de uma vez, falava: nossa, ninguém disparado, ninguém fez isso como você. Eu consegui fechar o maior contrato que eu já fechei na minha carreira como vendas. Foi um contrato bem grande, um contrato bem expressivo. Eu comecei dizendo que eu não sabia vender. Hoje eu falo que eu sou me descobri uma grande vendedora. A venda hoje é uma consequência daquilo que eu faço. E os ganhos que eu tive até agora, eu não tinha ciência de quais eram esses ganhos. Até poucos dias atrás, eu passava por uma avaliação com o meu superior. E essa avaliação, em comparação com a do ano passado, quando eu não fazia ainda, eu estava fazendo esses cursos, foi 50% melhor. Eu fiquei muito surpreendido, eu fiquei muito surpreso com essa avaliação. Ele falou: Éder, você tá uma outra pessoa, você tá mais participativo, você tá sabendo ouvir, você tá mais engajado. Eu tenho feito muitas negociações, eu melhorei muito taxas de cartões, eu estou montando minha fábrica de chocolate Binto Bar. Eu tô negociando tanta coisa e as coisas estão fluindo tanto e positivamente que eu fico até impressionada e agradecida e nossa, eu não sei nem o que falar. Mudou completamente a minha ao longo de um ano praticamente.
Eu sei que pode parecer muito significativo, mudar completamente a vida, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu já aprendi tanta coisa, que assim, parece que o tempo parou. Porque foi muito aprendizado em pouco tempo. E eu tô eternamente grata. Bom, eu tô fazendo esse vídeo pra falar o que mudou depois que o Brain Power entrou na minha vida. Primeiro que eu achei o Brain Power de uma forma inusitada, assim, digamos, né? Tava pesquisando na internet, não lembro sobre o que foi exatamente. E eu achei o Brain Power, o site, né? Aí quando eu entrei no site, apareceu o vídeo do André falando. E ele falando com muita garra, assim, né? Muita vontade, né? Eu falei, nossa, deve ser um cara super convincente que vai falar. E no final vai oferecer um método que ele diz que é incrível e não vai mudar nada, né? Tipo aquela coisa que a gente vê sempre. Ah, eu mudo sua vida clicando aqui, não sei o quê. Só que não foi bem isso, né? Eu conheci esse curso através da minha mãe. Ela descobriu o curso online, na internet, e acabou me mostrando o conteúdo um dia. Eu achei interessante, mas não cheguei a comprar o curso de cara porque achei que era mais um desses cursos que você acha na internet, online. Mas eu sabia que eu podia ser muito mais e que eu não estava aproveitando nem 1/10 de tudo que eu podia executar na minha vida. Que eu já tinha tido algumas reuniões com algumas pessoas e tinha tido experiências muito ruins ao tentar convencer elas das minhas ideias para o meu novo empreendimento. Porque eu sabia que se eu queria ser um bom empreendedor, eu precisaria me comunicar mais com as outras pessoas, eu precisaria saber vender, eu precisaria saber expor minhas ideias, fazer parceria. Eu percebi que eu precisava de outros elementos para que o meu produto atingisse realmente as pessoas e eu pudesse ajudar o maior número de pessoas possível. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre a persuasão e cheguei no vídeo do André, não conhecia o Neuropersuasão, não conhecia o Brain Power, não conhecia nada disso. E aí eu fiquei encantada com aquilo ali. Cheguei até o site dele, vi o canal do YouTube, passei a me inscrever, passei a assistir alguns vídeos que eu vi que eram conteúdo, sacadas, insights fantásticos. Eu imaginei, se o conteúdo gratuito é dessa forma, imagine o pago. Eu que nunca tive o hábito de gastar muito, gastar com curso ainda, mas uma opinião foi especial para que eu me decidisse. A pessoa me falou bem assim, olha o quanto de mudança você teve só com o conteúdo que esse cara dá de graça. Olá, eu sou a Silvia, conheci o Brain Power há cerca de 6 meses mais ou menos, através de publicidade no Facebook. Eu costumo receber bastante publicidade de coaching e tudo que tem a ver com o empreendedorismo, porque eu sou uma empreendedora e são assuntos que me interessam. Eu sou a típica artista, sou introvertida e sou boa a fazer o meu trabalho, mas péssima a vendê-lo e péssima a comunicar com as pessoas. E foi essa a minha motivação para entrar no curso, foi a questão do empreendedorismo e de aumentar e expandir o meu negócio. E a minha surpresa foi que eu saí daqui com mais ferramentas para a vida do que eu estava a imaginar, porque eu comecei a aplicar as coisas aos poucos. Reparei que estava a fazer muita coisa errada. Olá, meu nome é Denis Soares, eu sou sócio proprietário da Engedax Engenharia. Eu sou engenheiro civil e sempre trabalhei em empresas grandes, em grandes projetos, tudo mais, que eu não tinha que me preocupar tanto com a parte comercial. Só que recentemente eu decidi começar minha própria empresa, pegar projetos por aí, diversos clientes de diversos tipos. E toda essa parte comercial, ela vinha se mostrando como uma grande dificuldade para mim. E recentemente eu terminei o curso de Neuropersuasão e isso vem mudando drasticamente. Toda essa parte de dificuldades, de entender o que está se passando na cabeça do cliente, o que ele quer, isso tudo ficou muito claro para mim, já sei como funciona, o que precisa ser feito. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora e só que eu tinha muito receio, medo de externar isso para as outras pessoas, para poder ajudar elas, que o meu objetivo sempre foi ajudar as outras pessoas. Para quem não me conhece muito bem, eu sou advogada, sou intermediária da CBF, no ramo de futebol, e tenho uma editora também de publicações especiais.
E a minha maior dificuldade sempre foi com relacionamento com pessoas. Sempre fui muito boa na parte burocrática, para lidar com papéis, com documentos, burocracia. Só que a minha dificuldade sempre foi lidar com as pessoas, saber chegar nas pessoas, fazer amizade. No começo eu tinha um desafio que era ser melhor, né, desenvolver melhor as minhas vendas, alcançar as minhas metas, confiar mais em mim também. E foi muito legal porque eu consegui, dentro do curso, estruturar todos os passos que eu tinha que fazer para conseguir alcançar esse meu objetivo. Eu consegui fechar o maior contrato que eu já fechei na minha carreira como vendas. Foi um contrato bem grande. Foi uma das negociações mais complexas da minha vida. O cliente sabia muito bem como negociar. A gente teve uma reunião de negociação bem tensa. Parecia até que a gente não se conhecia, mas foi muito divertido porque eu estava muito tranquilo. Eu sabia exatamente qual que era o meu limite na negociação e o valor final que eu ia fechar aquele contrato. E quando a gente fechou o contrato, realmente foi no valor que eu tinha planejado. Eu tinha o desejo de ter mais impacto, ter mais resultado, ganhar mais dinheiro, né? Bom, eu trabalhava em uma empresa, uma grande empresa, e hoje eu tenho a liberdade de trabalhar da minha casa. E eu também tinha bastante dificuldade de vender, né? Hoje eu tenho bastante confiança de atuar no mercado de vendas. Antes do curso, eu achava que persuasão tinha que ser uma coisa natural, que vinha do seu produto, das qualidades do seu produto ou das suas qualidades pessoais. Mas na verdade eu descobri no curso que não é bem assim. Existe toda uma metodologia, uma técnica por trás disso. Ele mostra exatamente como o cérebro humano funciona, como que é o processo de decisão das pessoas. Eu achei isso tudo muito interessante, porque agora eu sei uma metodologia por trás da persuasão. Então, com o tempo, você vai estudando esse conteúdo, vai se tornando uma coisa automática na sua vida, vai se tornando... cada dia você se torna mais persuasivo. A sua postura muda, o seu jeito de falar, a sua intensidade, a sua energia, a energia que você passa, fica completamente diferente. Nesse momento você consegue ser muito mais cativante, muito mais interessante na hora que você está falando. Então, conforme você vai estudando esse conteúdo, vai se interessando, se engajando na persuasão, você se torna mais persuasivo automaticamente. Isso que eu achei fantástico. Acaba se tornando um processo natural seu. Então, achei isso muito legal do curso. A didática do André é realmente incrível. As minhas transformações realmente são verdadeiras e tem me ajudado bastante nessa evolução pessoal. Eu acredito que o André faz uma grande diferença na vida da gente depois que a gente tem acesso a essas informações e a gente começa a perceber o quão forte a não persuasão é uma habilidade necessária. Sem você conhecer o curso antes, você não percebia o quanto essa habilidade se tornaria tão necessária para o nosso dia a dia, né? O quanto a gente começa a perceber que os conflitos que a gente tem com as outras pessoas em relacionamento e comunicação é um ponto de gap que todo mundo deve ter. Tá sendo muito legal porque eu tô vendo resultados muito satisfatórios, o que me deixa assim muito animada para continuar tanto fazendo o curso quanto aplicando na prática mesmo. Eu me sinto bem mais segura agora, minhas ideias estão sendo passadas de uma maneira bem mais clara para mim esse curso e eu tô conseguindo agregar valor, eu sinto que eu consigo agregar valor de uma forma bem mais enfática agora e as pessoas, eu sinto que as pessoas elas estão sentindo isso também, então o que eu consigo compilar de tudo isso é a sensação de eu estar agregando valor e em contrapartida as pessoas têm me dado valor também. E acredito que conforme fui assistindo, absorvendo e praticando os conteúdos do curso de neuropersuasão, aumentou o meu olhar para o que eu estou fazendo, o modo como eu estou fazendo, e digo isso focando também como empreendedora. Depois desse curso maravilhoso que o André ministrou, essas barreiras para mim foram completamente superadas de uma maneira tranquila, fácil, ágil. Então, assim, só tenho a agradecer e muito, André. Até os meus colegas de trabalho, pessoas mais chegadas, família, tudo, notaram essa diferença enorme em mim, porque
Hoje em dia eu tô mais comunicativa, eu interajo mais com as pessoas, não fico esperando as pessoas me procurarem. E sim, eu tento já ajudar as pessoas dessa forma mais direta. Pois os pontos fundamentais ficou muito mais claro para mim. Então, uma palavra que defino é a tamanha clareza que você pôde proporcionar a mim do que eu precisava ajustar para desenvolver uma linguagem que provoque muito mais impacto, e acredito que através desses ajustes eu consiga de fato chegar nas pessoas que também sintam atração pelos conteúdos que desenvolvo, e de modo que elas sintam interesse de assistir meus vídeos, como também na parte escrita, tendo interesse de ler o e-mail que mando. Inicialmente eu queria apenas vender o meu produto, que era eu mesma melhor, né, para ajudar as outras pessoas, né? E de fato eu venho conquistando muitos êxitos a respeito disso, né? Ou melhor, as pessoas que eu tenho ajudado têm conquistado bastante coisa, né? Tem tido muito êxito. Então, usando a frase do próprio André, né? Então eu tenho empoderado as pessoas para que elas superem os obstáculos que as impedem de agir quando deveriam entrar em ação. Então, antes de fazer o curso, eu já tinha resultado, e já tinha algum resultado, pelo menos, já tinha ajudado algumas pessoas. Mas agora, com as ferramentas do curso, eu vejo claramente o que eu fazia certo, o que eu fazia errado e como eu tenho que fazer agora, né? Qual é a maneira certa de fazer agora. Eu conheci o Brain Power há 5 meses atrás. Na época eu trabalhava como teleatendente e comecei a me interessar por esse curso que tanto o André fala, que esse curso é maravilhoso, e tantas pessoas com depoimentos falavam que eram maravilhosos, enfim. E eu me interessei, despertou a curiosidade, quero fazer, mas será que vale a pena? E isso passou pela minha cabeça, claro, né? Será que eu sou muito nova para fazer esse curso? Será que eu vou entender? Será que é pra mim? Mas eu sou só uma atendente. O curso por si só, se você só assiste os vídeos de maneira passivamente, ele já vai lhe dar muita informação boa e já vai causar uma transformação muito grande na sua vida, porque ele tem uma didática muito boa e as informações são passadas de uma forma que prende a sua atenção. E as pessoas no meu trabalho, né, costumam até brincar comigo, dizem que em outubro eu era uma pessoa, em dezembro eu era outra pessoa. Isso era bacana porque eu aprendi realmente a vender a minha ideia, a fazer a pessoa comprar a ideia, fazer essa pessoa entender que ela precisava da minha ideia, mas é claro que gerando valor para todas as pessoas que são envolvidas, né? E gratificante, maravilhoso, não me arrependo. Acabei sendo promovida na empresa, acabei tendo mais tranquilidade para passar minhas ideias. Muitas coisas aqui em casa assim têm dado certo. Por exemplo, uma coisa que o André falou pra gente, acho que foi no webinário que ele fez, de ouvir mais, né? Ouvir mais e falar menos, né? E quando falar, você falar a coisa certa, na hora certa, as pessoas todas vão ficar olhando pra você. Contatos com outros trabalhadores lá, outros colegas do trabalho, então as pessoas ao meu redor, falar mais calmo, fazer as pessoas o que eu passo para elas, o que eu tento passar para as pessoas. Esse curso de neuropersuasão, ele, pelo que eu vi até agora, ele é um curso imprescindível, ele é extremamente necessário para pessoas que trabalham com pessoas, porque ele, através da neurociência, mostra quais são os caminhos para se romper a barreira do cérebro para que a nossa ideia seja a primeira a ser levada em consideração. Fantástico, uma didática muito simples, é um curso em vídeos que ele te dá a prática, te dá técnicas da maneira mais simples que você possa entender e aplicar no seu dia a dia. O segredo é esse, é você ver o vídeo, você vai absorver, vai entender
e vai aplicar. Entende e aplica. Não tem como você não obter resultados. E há cerca de 3 anos eu entrei pro ramo da panificação. E minha vida estava super boa, vendendo super bem. E cara, incrível os resultados. Foi muito além do que eu imaginava. Muito obrigado por me mostrar, por me dar essa oportunidade de ver esse mundo dessa forma. Tudo que a gente faz hoje na nossa vida, a gente usa persuasão. Eu consigo ter mais facilidade de conectar com as pessoas, de apresentar, de introduzir o produto. Meu nome é Milton Bonassi, eu sou médico radiologista. Eu encaro hoje em dia essas negociações como um passo técnico, como fazer qualquer coisa tendo um roteiro, um guia. A gente deixa de lado as emoções negativas e negocia tecnicamente, de uma forma muito objetiva, uma forma olho no olho, sem enganar ninguém, fazendo tudo da forma mais ética e transparente. E isso dá confiança, e você sai de uma mesa de negociação fazendo um negócio que defendeu os nossos interesses sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém e sem passar por emoções negativas que antigamente eu passava. O André tem uma didática perfeita, porque ele tem conhecimento e é muito fácil ensinar quando a gente conhece, além de uma energia que ele transmite. Hoje em dia já tenho mais clareza, mais confiança em mim e sei me expressar melhor graças ao curso. Então, de coração, muito obrigada, André, e eu recomendo para todos que esses cursos deles são fabulosos. As pessoas que geralmente procuram e querem aprender, é natural, é uma forma natural. Tu não precisa te superar com muito estudo, com fórmulas mirabolantes, milagrosas. É um processo natural que tu acaba te descobrindo a maneira que tu consegue agir naturalmente, digamos assim. Nos 2 primeiros módulos eu já me sentia muito mais produtivo, e se o curso tivesse acabado ali, já teria valido a pena todo o investimento que eu gastei. É simplesmente ouro. Eu uso ele sempre que eu vou vender algo, sempre que eu quero apresentar uma ideia para alguém, sempre que eu vou montar um script para fechar um acordo com um parceiro, sempre que eu vou me apresentar para uma pessoa nova, e eu uso ele diariamente na empresa que eu estou construindo. Eu comecei, mesmo que sem perceber, a interagir muito mais com as pessoas e dividir minhas ideias. E pasmem, as pessoas começaram a me reconhecer pelo que eu contribuía, pelo que eu falava, e nisso eu comecei a gerar muito valor e me sentia mais empoderado a fazer mais disso. A minha namorada às vezes até brigava comigo. Ela falava: pode ir parando com essas magias de persuasão aí, que você tá muito eficiente nessa coisa. Então se você começar do zero a aprender, ou começar que nem eu, comecei de uma posição negativa, não precisa se preocupar com isso. Pois o André, ele te deixa tão empoderado durante o curso, ele faz desafio, ele te basa uma base teórica tão forte, tão completa. Ele nos desafia, isso é muito legal, porque o desafio faz com que você vá em busca do resultado. André, tô aqui para deixar meu depoimento. O curso Neuropersuasão foi simplesmente fantástico, superou todas as minhas expectativas, o investimento se pagou. De fato, com menos de um mês, você pode acreditar, com menos de um mês o investimento se pagou. Eu procurei ajuda por muito tempo, eu tentei várias coisas, e hoje eu estou conseguindo fazer isso e eu quero mostrar para as pessoas que elas são capazes também. Então, é isso, André, muito obrigada. Assim, as suas ideias serviram de base para o que está sendo construído agora, então eu sou imensamente grata por toda a sua ajuda, pelo seu know-how, por tudo que você passa e oferece para as outras pessoas. A minha vida mudou bastante desde que eu te conheci tem poucos meses, e você, desde então, você já teve um impacto muito grande. Eu queria muito te dar um abraço, né, e te dizer, caramba, tudo, né, porque aqui eu estou dizendo só da parte da fluência, mas tem uma grande história por trás disso tudo. Enfim, você, para mim, é um mentor, né, e eu te admiro profundamente e te desejo o melhor, né, sempre. Então, um forte abraço e, mais uma vez, obrigada por tudo. Eu sou extremamente grata ao André, por criar o Brain Power, né, e criar todos os cursos que ele cria, inclusive o de neuropersuasão, né. E eu sei que esse curso e todos os outros podem mudar a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha.
E eu super recomendo, realmente é um investimento e vale cada centavo. Cada centavo investido vale a pena, né? Então, como diz o próprio André, usando a frase dele, né? A abundância está aí pelo mundo. E se ela não está como você gostaria, é porque falta o imã para atraí-la. E eu te digo, se você aprender a usar as ferramentas, se você colocar em prática aquilo que ele ensina, do jeito que ele ensina, você vai ter o que você quer, né? Então, sim, você vai ter a sua abundância, ela vai chegar até você.